Então, pessoal, boa noite, boa noite. Acho que já deu tempo de todo mundo chegar, né? Vamos continuar. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Estão me ouvindo? Então, sim. Beleza. Sim, professor. Estão vendo a minha tela aí? Não, professor. Eu estou vendo, Não. professor. Agora. Ok. Então, como vocês pediram, né, a parte de traumatismo e sobre prescrição medicamentosa novamente, vou tentar dar um novo enfoque aí na prescrição medicamentosa, ok? Então, normalmente, a gente verifica o quê? Que a fórmula que a gente vai utilizar para fazer o cálculo desse medicamento que a gente vai administrar para o paciente já vem no próprio medicamento, né? Já vem na própria bula do medicamento. Essas aí seriam as fórmulas que são utilizadas para fazer cálculos de outras substâncias de uso parenteral, por exemplo, nesse indivíduo, ok? Normalmente as doses que a gente vai fazer, os medicamentos que a gente vai fazer uso, eles são de natureza via oral, ok? E normalmente são aquelas doses bem fáceis, quando a gente coloca a relação de soluções orais. Sempre prescrever a parte de soluções orais para esse paciente, tá? Então, nesses slides aí, a gente vê assim, ó, protocolo de tratamento de menor complexidade, mas com expectativa de dor pós-operatória. Então, normalmente, esses daí são situações, é um enfoque dado em situações, do que você vai prescrever em cada uma dessas situações, que são as situações mais rotineiras dentro da odontopediatria e mesmo um pouco da idiatria também, tá? Então, normalmente, quando a gente fala de exodontias de dentes descidos ou dentes permanentes também, no jovem ainda, quando a gente fala de gengivectomias ou de ulotomia, ulectomia, que é aquela remoção daquele capuz gengival para o dente poder erupcionar realmente, ou mesmo quando se fala em fazer raspagem, uma raspagem corono-radicular nesse paciente, a gente tem uma previsão de uma intervenção que vai provocar uma menor dor, um menor grau de traumatismo nesse paciente. Obviamente que a gente vai utilizar anestésico local em todas essas situações, mas a gente vai ter um pós-operatório inflamatório, obviamente, por conta de cicatrizar todo esse tecido, né? E essa dor ela é de intensidade leve ou moderada nesse período de pós-operatório, tá? E aí, o que a gente vai prescrever, então, nessas situações, para vocês terem uma ideia, né? Com enfoque dado nas situações em si, né? Então, ó, nas exodontias de dentes descidos permanentes, gengivectomia, se for preciso remover algum excesso de gengiva desse paciente por algum motivo, até mesmo estético, ok? Né? Nesse caso, seria mais o paciente ebiatra, né? O adolescente. A ulotomia, a ulectomia, que é aquela remoção daquele capuz gengival que é mais fibroso, que estava impedido que o dente erupcionasse, ou numa eventual raspagem corono-radicular também desse paciente, tá? Então, como medicação pré-operatória, nenhum tipo de medicação pré-operatória é recomendado nessas situações, ok? Já como a gente tem uma dor de intensidade leve a moderada, a gente espera que a dor seja de intensidade leve a moderada, então vai administrar logo após o procedimento, ainda sob efeito da anestesia local, dentro do consultório odontológico, tá? Normalmente o paracetamol, ok? Mas pode ser também a dipirona para ser receitada para esse paciente, tanto um quanto o outro, ok? E aí é legal, então, que na consulta que você faz com o seu paciente, já instrua ele, ó, vai comprar essa medicação, paracetamol, 500 miligramas, ok? Solução oral gotas, e diz para ele levar para o consultório odontológico, que assim que acabar o procedimento cirúrgico, ele já faz uso logo desse medicamento, tá?
Então, ó, novamente lá as doses que a gente falou, né? Medicamento paracetamol, administração de 6 em 6 horas, pode ser de 8 em 8 horas. Posologia, 1 gota em cada quilo de peso, tá? Com máximo de 20 gotas. Então, isso daí era o que a gente já tinha falado em relação a esse quadro. Eu acho que vocês se lembram, não é? Mais ou menos disso daí, ok? Tem os comprimidos, mas normalmente criança não consegue deglutir esses comprimidos, ok? O mais indicado seria a solução gotas de 200 miligramas em cada 1 ml, realmente para esse paciente, tá? E aí vai prescrever 1 gota em cada quilo de peso, no máximo 20 gotas, ok? Ou, como pode ser preferência da mãe, ou ela já pode ter também dipirona, normalmente as mães elas têm dipirona em casa para dar para os bebês dela, para as crianças delas, né? E aí, no caso da dipirona, pode ser administrado de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas também, tá? E aí a posologia seria 1 gota a cada 2 quilos de peso, com no máximo 20 gotas, ok? E aí seria dipirona sódica, suspensão de 50 miligramas em cada 1 ml. Encontrei isso. Desculpa. Ok? E aí a dosagem dessa suspensão, né? Se for suspensão, se for gotas, aí 1 gota em cada 2 quilos de peso. Se for suspensão, aí tem o quadro aí do lado para fazer o cálculo dessa dose. De 5 a 8 quilos, aí vai de 1,25 ml até 2,5 ml para criança de 8 quilos, tá? Tá entendido isso daí, pessoal? Entendi, professor. Beleza, então. Você vai fazer algum daqueles procedimentos, então você espera que tenha uma dor de leve a moderada nesse paciente, vai receitar o quê? Somente paracetamol ou a dipirona, um ou o outro, ok? Um ou outro. Então, analgésico, dipirona, solução gotas, 500 mg por ml, meia gota para cada quilo de peso. Isso daqui que está escrito é a mesma coisa que está escrito aqui em cima, só que está escrito 1 gota para cada 2 quilos de peso, ok? Ou no máximo 20 gotas de 4 em 4 horas, ou então paracetamol solução gotas, 200 mg por ml, 1 gota para cada quilo de peso corporal, no máximo 35 gotas, de 6 em 6 horas, ou um ou outro, com medicação pós-operatória. E aí, muito importante, por quanto tempo que a gente vai prescrever isso daí, ok? Então, no máximo 24 horas, tá? Então, se ocorreu tudo bem, tudo esperado, foi rápido o procedimento, você vai ter uma inflamação esperada de leve a moderada nesse paciente, depois de 24 horas, não é mais para ele fazer o uso desse tipo de medicamento, ok? Se ele ainda estiver fazendo uso, se ele ainda precisar fazer uso desse tipo de medicamento, aí você coloca o pé no freio e reavalia o caso, o que pode estar acontecendo com esse paciente. De repente é o começo de uma infecção naquele sítio cirúrgico, ok? E aí tem protocolo para tratamento de maior complexidade. Então, o que seria essa maior complexidade aí? Então, exodontias de dentes inclusos, como supranumerários, cirurgias perirradiculares, cirurgias de anquilose e algumas frenectomias também, dependendo daquela base daquele freio, ok? A gente já viu lá na aula de adolescente, ali, quanto maior a base daquele freio, quanto maior a ferida cirúrgica que vai ser necessário reepitelizar por segunda intenção, pela epitelização secundária, maior vai ser a complexidade, então. Maior vai ser o inchaço, maior vai ser o edema e a limitação funcional desse paciente, tá? Então, nessas expectativas dessa inflamação intensa, dessa dor intensa, aí a gente já vai para um outro tipo de abordagem, ok? Aí a gente já vai para o anti-inflamatório pré-cirúrgico e para o analgésico pós-cirúrgicos nesse paciente, tá? Então, ó, utilizamos casos de prevenção de dor de grande intensidade, quando a prescrição de corticoide é contraindicada nesses pacientes, o melhor realmente seria a prescrição de corticoide para esse paciente, ok? No tratamento de inflamações com perda funcional associado ao antibiótico também. Então, ó,
Nessa informação aí, a gente já tem que, nesses casos em que a gente espera uma inflamação, um edema muito grande, a nossa primeira escolha deveria ser o corticoide. E no caso, se for contraindicado para esse paciente o corticoide, aí parte para o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Dose no pré-operatório, normalmente, como no adulto, 30 minutos antes do procedimento cirúrgico, ok? E prolongando o uso por até 48 horas depois do procedimento cirúrgico, tá? Se passar desse período aí de 48 horas, novamente a gente já tem que pisar o pé no freio, porque alguma coisa está acontecendo. Já não é mais tão normal, mais do que 48 horas, ainda tem que se utilizar o analgésico e o anti-inflamatório concomitante, tá? Na medida do possível, a gente vai evitar prescrever o anti-inflamatório não esteroidal para esses pacientes, tá? Para os pacientes odontopediátricos, ok? Então, as recomendações, né, seriam o ibuprofeno ou a nimesulida, tá? E aí, bem fácil também as formas da apresentação, eu tenho gotas de 50 mg em cada 1 ml, no caso do ibuprofeno, ou de 100 mg a cada 1 ml, tá? E no nimesulida, gotas de 50 mg a cada 1 ml. Aí é só essa apresentação realmente, ok? Nimesulida, 1 gota para cada quilo de peso. E no ibuprofeno, de 1 a 2 gotas a cada quilo de peso. 1 gota se for 50 mg, 2 gotas se for 100 mg desse medicamento. Desculpa, ao contrário, tá? E aí, ibuprofeno, né? Esse, entre parênteses aí, seria o nome comercial, um dos nomes comerciais pelos quais é achado ibuprofeno. Então, suspensão oral de 100 mg em cada 5 ml, do caso do ibuprofeno, e aí a recomendação seria de 5 a 10 mg em cada quilo de peso desse paciente. Então, teria que fazer a regra de 3 aí, o cálculo, para poder achar a dose para esse paciente. E aí, prescrito de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, conforme a expectativa de dor que esse paciente venha apresentar. Ou, o que é mais cômodo passar para o paciente seria a solução oral gotas, né? Que seria utilizar 1 gota para cada quilo de peso corporal, até no máximo de 40 gotas de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. É sempre mais fácil medir as gotas do que os ml normalmente, em determinadas soluções. E aí a outra situação seria a nimesulida. E aí, entre parênteses, novamente, um dos nomes comerciais da nimesulida, ok? E aí teria a solução gotas de 50 mg para cada ml. E aí prescrever 1 gota para cada quilo de peso corporal de 12 em 12 horas no pós-operatório desse paciente. E em crianças menores de 3 anos, prescrever 5 mg por cada quilo de peso corporal, tá? No caso do nimesulida. E aí vem aquela questão do diclofenaco de potássio. Sempre que possível, evitar prescrever o diclofenaco de potássio. Só vai chegar nessa situação se o paciente relatar alergia ao ibuprofeno e à nimesulida. Não é realmente bem indicado o diclofenaco para os pacientes pediátricos. Mas se precisar prescrever para o paciente pediátrico, ela vai ficar 1 gota por cada quilo de peso corporal desse paciente, 30 minutos antes. E se precisar no pós-operatório, continuar de 8 em 8 horas. Por no máximo, como a gente já falou, 48 horas. Ok? Então, pode-se utilizar esse esquema de posologia também em abscessos que não são drenáveis, então, abscessos que não estão com ponto de fístula, tá? Como forma de evitar esse comprometimento sistêmico do paciente, e o quadro de comprometimento sistêmico devido à disseminação de infecção de origem odontológica, ou seja, tem um abscesso, esse abscesso não é drenável por nenhum tipo de via, mas já tem um quadro de comprometimento sistêmico nesse paciente. Então, o paciente já apresenta febre, já apresenta mal-estar, dor aguda, dificuldade de abrir a boca, sem apetite também, inapetência, ou mesmo infarto ganglionar da cadeia cervical, tá?
Nos casos em que você observa a fístula nesse paciente, aí é recomendável realmente tratar pela fístula, fazer a drenagem desse abscesso e entrar com antibiótico terapia também antes e depois da drenagem desse abscesso, né? Mesmo o paciente tendo abscesso que não é drenável, ok? Mas o paciente tendo abscesso que é drenável, obviamente que a gente tem que ir lá fazer a terapia local, né? Que é fazer a drenagem desse abscesso. E nos casos de que a gente precisa utilizar o antimicrobiano, a penicilina, nesse caso a amoxicilina, é o antibiótico de escolha, tá? E aí, em pacientes alérgicos, vai prescrever a eritromicina ou a clindamicina para esses pacientes. Tá entendido até antes disso daí? Até nos casos de dores mais agudas? Tudo mais ou menos, professor. O que está faltando para ficar melhor? Não, professor, entendi, brincadeira. Eu, né? Ah, tá. Aí, de repente, tu tinha alguma dúvida que seria a dúvida de outra pessoa que tem um pouco de vergonha de falar, né? Mas vamos lá, pessoal, se manifestem, perguntem mesmo, tá bom? Então, a amoxicilina, dentre as penicilinas, seria o antibiótico de escolha por conta das dosagens que ela tem realmente, né? Normalmente, tanto a suspensão quanto as cápsulas delas são o uso de 8 horas e a alimentação não interfere na absorção desse medicamento, ok? E aí tem um lembrete aí, ó. A amoxicilina e a cefalexina, por elas serem muito próximas estruturalmente, paciente que relata que tem alergia à amoxicilina, você não faz a prescrição de cefalexina, porque há uma probabilidade desse paciente também ser alérgico à cefalexina, por conta da estrutura tridimensional desses dois compostos, ok? Então, paciente que é alérgico à amoxicilina, por via das dúvidas, não faz uso de cefalexina. Aí prescreve a eritromicina ou a clindamicina, tá? Medicamentos antimicrobianos que não são empregados para uso infantil, ok? Primeiro, a tetraciclina, por conta da pigmentação que ela pode causar nos elementos dentários e mesmo a redução de crescimento ósseo. Isso daí a gente nem fala tanto, a gente nem se preocupa tanto, a gente preocupa mais com a parte dentária, mas é bom a gente saber isso daí, que para o infantil, não só os dentes podem ter essas manchas, como os ossos que estão em formação e em crescimento também vão ter essas manchas, e nessa porção que a tetraciclina se liga, que ela faz aquela ação nesses tecidos duros, tanto dente quanto osso, esse tecido fica mais friável, ok? Então, por isso que a gente não faz. E no dente causa essas manchas, essas estrias por tetraciclina. E no lugar dessas manchas, dessas estrias por tetraciclinas, o dente é mais friável, mais suscetível à cárie dentária realmente. Então, em pacientes crianças, não se faz uso de tetraciclina por conta da pigmentação dentária, da possível pigmentação dentária, e por conta do crescimento ósseo desse paciente, por essas duas razões, ok? O clorafenicol, por conta dessa redução da absorção de ferro, e os aminoglicosídeos, até mesmo no paciente adulto, os aminoglicosídeos são tóxicos renais, auditivos e vestibulares também, né? Nesse tempo de pandemia de Covid, tem gente fazendo uso de alguns aminoglicosídeos, né? Não sei se faz parte do protocolo ou não, de medicamentos recomendados, ok? Mas tem médico receitando aminoglicosídeo, que normalmente é um medicamento manuseado somente hospitalar, é muito difícil de encontrar em farmácia isso daí para vender. E aí tem paciente que começa a dizer assim, olha, estou usando já por conta do Covid, depois de uma semana eu noto uma deficiência auditiva e um pouco de tontura também. Porque o medicamento, esse antimicrobiano, da classe dos aminoglicosídeos, são muito, muito, muito fortes realmente, tá? Então, se vocês identificarem isso daí, fiquem de olho, fiquem com a antena ligada nisso daí. Se algum
os conhecidos ou familiares de vocês estiver usando algum tipo desses aminoglicosídeos aí, ok? Então, a amoxicilina, né, como é que vai fazer para calcular, né? Primeiro, colocar lá na cola do celular alguma coisa assim, esses slides e tudo. Então, a amoxicilina, para a criança, é suspensão oral, tá bom? E aí, essa suspensão oral tanto pode ser 250 miligramas em cada 5 ml, quanto pode ter 500 miligramas em cada 5 ml, ok? E aí você tem que fazer essa diferenciação na hora de fazer esse cálculo. Então, na hora de fazer a receita, você vai prescrever amoxicilina, 250 miligramas em cada 5 ml, ou amoxicilina, 500 miligramas em cada 5 ml. É assim que vem escrito no vidro de amoxicilina, tá bom? Então, você vai ficar com essa margem aí para receitar para o paciente, criança. Você pode receitar de 20 até 50 miligramas por quilo de peso desse paciente por dia, ok? Você pode receitar isso daí. Então, ó, no exemplo que está aí, escolheu receitar, então, 30 miligramas. Ficou mais ou menos que no meio do caminho, entre 20 e 50, entre 20 e 50 miligramas desse paciente, ok? Então, ó, 30 miligramas, então ele escolheu essa proporção para utilizar para esse paciente, ok? 30 miligramas por quilo por dia. Normalmente a escolha depende da gravidade da infecção. Se é um paciente que chega para você com um abscesso, que ele já tem você observa que ele já tem comprometimento sistêmico, então ele já está com febre, já está com inapetência, já está com ponto de fístula que você vai drenar, infarto da cadeia ganglionar, aí você vai, sem sombra de dúvida, receitar, fazer o cálculo com 50 miligramas por quilo por dia nesse paciente, tá? Então, numa situação mediana, 30 miligramas por quilo por dia para esse paciente. Essa criança que veio consultar com você, então pesa 20 quilos, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma regra de 3. Ele vai fazer, qual é a regra de 3? Então, ele vai fazer, olha, 30 miligramas, eu vou receitar 30 miligramas para cada quilo de peso corporal. Então, essa é a primeira regra de 3, esse primeiro raciocínio que ele fez. Bom, mas o meu paciente, ele pesa 20 quilos. Então, vai colocar o 20 quilos embaixo do 1 quilo, e aí vai puxar para o outro lado lá, quantos miligramas eu devo receitar para esse paciente? Aí vai puxar o X. E aí, fazendo uma regra de 3 simples aí, vai dar que X vai ser igual a 600 miligramas, que é a dose diária para esse paciente. Ok? Que é a dose diária para esse paciente. Tá bom? Então, você acha que um paciente... Então, você achou desse cálculo aí que um paciente que veio te procurar, que pesa 20 quilos, que você precisa receitar amoxicilina suspensão para ele, ele precisa receber 600 miligramas de dose em 24 horas. Obviamente que dividido em 3 tomadas, ou seja, de 8 em 8 horas, porque essa é a posologia da amoxicilina. Estão acompanhando até aqui meu raciocínio? Ok. Sim, sim. Beleza. Então, ó, então ele achou o X lá, 600 miligramas é a dose que deve ser diária para esse paciente. Então, se tem que ser 3 doses de 8 em 8 horas, eu vou pegar os 600 e dividir por 3. E aí eu vou achar que de 8 em 8 horas, para esse paciente que pesa 20 quilos, para essa dose que eu considerei de 30 miligramas por quilo por dia, eu tenho que prescrever, esse paciente tem que tomar 200 miligramas a cada 8 em 8 horas, ok? E aí a gente vem para a escolha do medicamento, então, né? Da concentração desse medicamento. Então, olha aí, você encontra em 3 formulações. Eu tinha esquecido desses 125 miligramas, não lembrava realmente. Normalmente eu prescrevo sempre o de 250 ou de 500 miligramas, tá? Então, você acha de 125 frasco de amoxicilina com 125 miligramas em cada 5 ml, quer dizer o quê? Que em cada 5 ml dessa suspensão existem 125 miligramas de amoxicilina. Então, você vai ter que prescrever quanto para esse paciente? 200 miligramas, tá? Tem o frasco de 250 miligramas em cada 5 ml, ou seja, em cada 5 ml que você dá para o paciente, esses 5 ml têm 250 miligramas de amoxicilina. E o frasco de 500 miligramas por 5 ml, que em cada 5 ml dessa suspensão tem 500 miligramas de amoxicilina, tá? Então, ó,
por esse último aqui, dá para ver, dá para notar que a gente pode prescrever para o nosso paciente adulto suspensão. E, normalmente, a suspensão é melhor absorvida, mais rapidamente absorvida do que a cápsula, tá? Essa é uma informação importante, já fugindo um pouco da parte de odontopediatria. Então, a gente não tem que pensar de que suspensão é somente para criança. E a gente tem que levar essa informação para o paciente, porque normalmente o paciente adulto chega no consultório pensando que a suspensão, o medicamento líquido, ele é somente para paciente pediátrico, tá? E aí você vai escolher, diante dessa situação, se o paciente precisa tomar 200 miligramas de 8 a 8 horas, ok? Você poderia prescrever o que, então, para esse paciente? Façam a conta aí. Vai prescrever quantos ml para esse paciente? Os royalties foram repassados pela Agência Nacional de Mineração. 200, professor? É uma verba que estava acumulada e represada desde junho Não, de sim, 2018. é 200 miligramas por paciente. Mas seriam quantos ml? Em parte da atividade mineral. Porque esse cálculo todo é a gente que tem que fazer, né? A gente só vai escrever para o paciente lá na receita dele, ó. Só coloca no mudo o microfone, por favor. Isso. Porque esse cálculo todo que a gente estava conversando aqui é a gente que tem que fazer, ok? É a gente que tem que fazer. A gente só vai escrever na receita do paciente, ó, vai tomar amoxicilina, suspensão tal, vai tomar tantos ml de 8 a 8 horas. É só isso que a gente vai escrever. Entenderam a raciocínio? Professor, no caso, se a gente passa, por exemplo, um frasco de 500 miligramas, de 5 ml, então tem que fazer a regra de 3. Teria que fazer mais uma regra de 3 aí, entendeu? Mas, ó... Coloca 4 ml pronto. 4 ml de qual? Da amoxicilina de 250. Isso. Era isso que eu ia falar, entendeu? Era isso que eu ia falar. Então, só que aí, no caso, esses 4 ml ainda vai ser dividido de 8 e 8, né? Não, aí é que tá. Você vai colocar o que na receita do paciente, diante de todo esse cálculo aqui? Vai colocar lá, ó, tomar 4 ml de 8 a 8 horas. Então, ele vai ter 3 tomadas. Em cada uma dessas tomadas, ele vai tomar 4 ml dessa amoxicilina de 250 miligramas. Tá? Dessa de 250 miligramas. Deu para entender isso daí? Deu. Ok. Ou 4 ml ou mesmo 5 ml, porque, ó, voltando aqui em cima, lembra que a gente colocou aqui uma média de 30 miligramas por quilo por dia para esse paciente? Se a gente tivesse considerado 50 miligramas por quilo por dia nesse paciente, quanto que daria? Deixa eu fazer a conta aqui. Faça uma conta aí também. Daria 20 vezes 50. Daria 1 grama, 1000 miligramas. Miligramas. Não é? Isso, professor. Daria 1000 miligramas. Aí 1000... Mas dá para baixar essa televisão aí atrás, quem está com ela alta? Aí, ó, 1000 dividido por 3 daria 333,33 miligramas. Então, ó, a gente ficaria no 5 ml desse de frasco de 250 miligramas. Entendeu? Então, a gente faz esse cálculo aí para ter uma noção. E, obviamente, que se você pegar o copinho lá para medir, a medição lá, é mais fácil você colocar 5 ml do que 4 ml, né? Quem já deu remédio assim desse jeito, suspensão, vai concordar comigo. A não ser que você tenha uma seringa, né? Uma seringa hipodérmica, aí você pode medir certinho 4 ml para esse paciente. E que algumas amoxicilinas, suspensão vem com essa seringa aí para medir melhor, tá? Mas aí é sempre bom arredondar, né? Fica mais fácil até da pessoa assimilar, gravar, ó, tem que tomar 5 ml de 8 a 8 horas, tá? Eu prescreveria 5 ml,
para essa situação que foi colocado de forma fictícia aí. Tá? Deu para entender, então, esse cálculo aí, pessoal? Sim. Ok, então gravem isso aí, coloquem no Professor, mas no papel. caso tem que transformar, a gente teria que fazer dois cálculos, um para ver a quantidade de miligramas e outro para transformar em ml, né? Isso, isso. Assim, se você quiser ser mais fiel, mais exato, precisaria desse cálculo que tu está falando. Mas, assim, para ser rápido, em vez de fazer esse cálculo aí, né, seria mais fácil fazer esses dois cálculos. Fazer esse primeiro de 30, que deu 600, esse segundo de 50, por exemplo, que deu 1.000. Ou então poderia fazer até outro, deixa eu ver, 20 vezes 40, que daria 800. Dividido por 3 dá 266,66. Olha, dá quase os 250 miligramas, né? Se a gente considerar uma dose de 40 miligramas por quilo por dia para esse paciente. Então, acaba ficando nos 5 ml, em torno disso daí, entendeu? Mas nada impede, como tu estás pensando, de, não, eu vou fazer tudo, vou fazer esse segundo cálculo para achar o ml corretinho e aí só depois fazer o arredondamento. Nada impede que você faça isso também, tá? Pode fazer. Ok. Então, aí a amoxicilina, 50 a 100 miligramas por quilo por dia, ok? Essa aí seria a dose para adulto, tá bom? A dose para criança realmente é essa que a gente considerou de 20 a 50 miligramas por quilo por dia, tá? E aí, pacientes alérgicos à penicilina, aí do outro lado a gente tem a eritromicina também, tá bom? De 30 a 50 miligramas por quilo por dia para esse paciente de 8 em 8 horas, no caso da eritromicina. Aí, novamente, vai fazer os mesmos cálculos, né? Antes de procedimentos dentários que envolvem a manipulação de tecido gengival ou da região periapical, além da perfuração da mucosa oral, recomenda-se, então, a profilaxia antibiótica, tá? Quem são esses pacientes? Pacientes com válvulas cardíacas artificiais ou com algum dispositivo artificial cardíaco, ok? Paciente que já teve história de endocardite infecciosa, paciente que é transplantado cardíaco, que tem doenças congênitas não reparadas ou por reparo incompleto também. Tem exemplo disso daí é que tem pacientes que têm defeito cardíaco, pegando essas duas situações aí, que tem o sopro que fala, né? Que o átrio tem comunicação com outro átrio que não era para ter na fase adulta, ok? E aí, esses defeitos congênitos, tanto podem ser os já reparados ou os não reparados, ou com reparo incompleto. E os pacientes que fazem, obviamente, que reparo disso daí, pode ser cirúrgico, realmente uma cirurgia cardíaca para fechar, para suturar aquela comunicação que tem, ou utilizar o uso de algum artifício protético para essas situações. Então, a gente tem que fazer o uso de protocolo medicamentoso, tá bom? O protocolo medicamentoso seria a amoxicilina, né? Nos adultos, 2 gramas antes do procedimento, e em crianças, como a gente já viu, 50 miligramas por quilo de peso corporal em todas as duas situações, 1 hora antes do procedimento, tá? Tá entendido isso daí, pessoal? E repita de novo essa última parte, por favor. Qual parte? Depois que eu trocou o slide, por favor, repita aí para mim, por favor. Esse último aqui? Sim. Então, ó, nessa situação, então, que a gente tem esses pacientes que têm válvulas artificiais, que têm histórico já de endocardite infecciosa, né? Os transplantados cardíacos, ok? Ou que têm defeitos congênitos que sejam reparados, ou ainda que não foram reparados por cirurgia cardíaca, ou por algum dispositivo também, vai fazer o uso desse protocolo desse protocolo medicamentoso de antibiótico terapia, profilaxia antibiótica, tá? Então, o que vai ser? Para os adultos, 2 gramas,
para as crianças aquele máximo que a gente viu lá, de 50 miligramas por quilo de peso corporal, tá? E aí vai fazer o cálculo para essa criança 1 hora antes desse procedimento. Tipo, situação, a gente vai fazer a extração de um elemento dentário que está anquilosado num paciente que já teve um histórico de endocardite infecciosa, por exemplo. Nesse paciente pediátrico, a gente vai fazer o uso da amoxicilina por conta dessa endocardite infecciosa. Então, 1 hora antes do procedimento, ele vai tomar essa medicação de amoxicilina nessa posologia aqui. Vai continuar depois, porque pode ter uma bacteremia e tem uma porta de acesso aí depois de ser feita a extração. E como a gente já viu lá, no caso de anquilose dentária, mesmo sendo dente descido, a gente espera uma dor mais intensa ou um período inflamatório mais intenso nesse paciente. Então, vai fazer uso do anti-inflamatório e pro-analgésico no pós-operatório desse paciente. De preferência, ele já começa a tomar o anti-inflamatório antes do procedimento cirúrgico, para que quando inicia a ferida cirúrgica, ele já esteja coberto com anti-inflamatório, e o analgésico, assim que acabar a cirurgia, ele já faz uso ainda com efeito do anestésico local nesse paciente. Seria esse mais ou menos a sequência para esse paciente, para essa situação. Deu para entender, pessoal? O anti-inflamatório tem que entrar com quanto tempo antes da cirurgia? 30 minutos antes. Somente 30 minutos. 30 minutos antes, aquele lá, o ibuprofeno, o nimesulida, vai continuar após também, né? 24 horas, né? Não, nessa questão de anquilose que a gente fala, 48 horas. 24 horas é só naquela situação, tipo, tem um dente descido que ele tá molezinho, por exemplo. Só 24 horas. Entendeu? Nessa situação. Em situações mais corriqueiras. Nessas situações em que você espera um traumatismo maior, aí estende para 48 horas. Tá? Ok. E no caso, quando da anquilose, professor, se o paciente se ele utilizar marca-passo, o procedimento é o mesmo também da medicação? O mesmo. A profilaxia antibiótica é o mesmo. E o analgésico anti-inflamatório também. Efeito cardíaco, né? Sim, ele é um dispositivo protético, digamos assim, cardíaco, né? Aí nessa questão a gente visa mais a profilaxia antibiótica. Porque como a gente vai criar um sítio de bacteremia transitória, essas bactérias que estão normalmente na boca podem ganhar a circulação sanguínea e ir se alojar, como já tem vários e vários estudos, nas fibras musculares do coração, provocando essa endocardite. Tá? Professor, outra coisa que assim me ocorreu agora, no caso quando o paciente ele tem anquilose no dente descido, isso não vai afetar a dentição permanente diretamente? Se você não notar logo, vai afetar, porque se aquele dente vai ficar anquilosado, normalmente é isso que acontece. Os pais não notam, né, que tem aquela anquilose dentária aí. E talvez por não levar frequentemente ao dentista, passa despercebido. Aí o que acontece? Os elementos dentários permanentes vão erupcionando e aquele elemento descido que está anquilosado, ele não deixa o dente permanente erupcionar. Então aquele dente permanente ele fica retido, ok? Tem uma foto bem bacana sobre isso. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, que eu vou procurar. Tem uma aula de cirurgia que eu dou, que eu falo justamente sobre isso, e aí tem lá essa situação que tu estás me perguntando. Deixa eu mostrar. E eu acho que eu já mostrei para vocês, mas talvez vocês não se lembrem. Cirurgia. Não, tá aqui no que não. Peraí. Tô procurando aqui, tá, pessoal? Tranquilo. Professor? Oi, pode falar. Nesse caso, você está falando sobre pacientes cardiopatas, né? Não seria interessante, né, também prescrever um benzodiazepínico, né, para evitar o estresse também na hora do procedimento? Sim, é uma medida boa também. Uma medida boa. Ou pode ser essa sedação tanto com medicamentoso, com algum benzodiazepínico,
não é? Mas o melhor, o ideal realmente seria o gás lá, o óxido nitroso. A sedação mínima, né? Isso. Ah, sim. Não sei se eu já falei para você. Mínima, já falei? Calma aí, que já está baixando o slide aqui. Eu acho que já vai. Ah, mas que eu estava lendo no livro de fundamento, né? Atenção à criança da dor, né? Que é online, né? Aí hoje estava estudando sobre essa parte, né? Sobre a sedação mínima em criança. Sim, aí pode ser algum desses benzodiazepínicos, diazepam, midazolam. Normalmente o midazolam é o mais utilizado hoje em dia, né? Para todo tipo de sedação. Quem já fez a endoscopia, muito provavelmente foi sedado com midazolam. E aí o legal do midazolam, o bom do midazolam, é que ele tem um início de ação muito rápido, ainda mais se for endovenoso, né? Normalmente se faz de forma endovenosa quando vai fazer endoscopia, mas tem um início de ação muito rápido. E o final dele também, para depurar ele, também é muito rápido. Que é de, se não me falha a memória, professor, é de 2 a 4 horas o midazolam e o diazepam, se não me falha a memória, é de 8 a 10 horas. Ao contrário, né? Não, midazolam não é de 2 a 4 horas, não. Acho que é de 1 a 2 horas. É o diazepam. Midazolam é muito rápido. Não, isso que eu tô falando é de 2 a 4 horas, que ele é tão rápido. O diazepam, né? Não, o diazepam é 8 horas, se não me falha a memória, o tempo que fica, né? Eu estava estudando também hoje no livro, e o midazolam, de 8 a 10 o diazepam, e o midazolam é de 2 a 4 horas, que ele é mais rápido, por isso que ele é mais recomendado. Caramba, eu não tô achando essa. Tá na minha cabeça isso, e eu não tô vendo em que aula que tá essa situação. Ah, tá aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Ok. Então, olha aí essa situação. Tá? E esse elemento dentário aqui, vamos fazer um X nele, ele é um elemento dentário decíduo e está anquilosado. E aí, olha, por conta dessa situação dele estar em anquilose, percebe que ele está abaixo do plano oclusal, tá? Então, ele danifica, ele prejudica a dentição permanente desse paciente, sim, tá? Nessa situação, se ele não for visto na época realmente que seria para ter tirado ele, né? E aí, por conta dele estar anquilosado, tudo bem que esse paciente não é um paciente pediátrico, já é um paciente adulto, tá? Já é um paciente adulto. Mas então, olha como é que vai ter que ser realizada a cirurgia, que não é muito diferente do paciente pediátrico. Você vai ter que abrir um retalho para esse paciente, fazer uma odontosecção, porque o elemento dentário está anquilosado, então vai ter que dividir as raízes, fazer a osteotomia também, para poder tirar uma raiz separada da outra. Tá? Ok, professor. Aí, olha lá, mudei de slide, tá? Tirar outra raiz e aí a loja cirúrgica. Tá? Então, a gente espera que nessa situação, né, a dor, a inflamação seja mais proeminente, mais aguda para esse paciente. Melhorou aí? Sim, professor, tá tranquilo.
Beleza, então. Nessa questão da medicação, ficou mais claro para vocês? Ficou sim, professor. Melhorou, então? Sim, sim. Beleza, então. Então, por hoje, vocês estão liberados. Já falei com os outros professores para a gente verificar aquelas outras situações que vocês falaram de traumatismo dentário, né? Que foi esse segundo item que vocês sinalizaram para a gente, tá? E professor, Diga, pode Quando- falar, Rob. quando o elemento está ali muito perto ali do ramo da mandíbula, qual é a consequência? Ali fica próximo ao forame... Alveolar Qual é o inferior? Sim, sim, a alveolar inferior, né? Tá, Ali fica. É. Sim, fica próximo quando está ali perto do ramo da mandíbula, né? E no fica. caso, assim, de uma extração assim mal sucedida ali, o que poderia uma exodontia mal sucedida, o que poderia ali a gente poderia estar causando ali? Assim, da parte de acidentes e complicações que podem acontecer nessa região, vou te falar no paciente adulto, tá? Aham, Porque normalmente acontece mais isso com a questão dos segundos molares e principalmente com os terceiros molares, tá? isso. A primeira de uma experiente realmente, peeling da mão, a primeira complicação que poderia ocorrer seria a fratura da mandíbula nessa região do ângulo. É muito comum Aham, isso acontecer. A pessoa fazer força demasiada, não ter esse feeling da força e ocasionar a fratura da mandíbula, tá? A segunda questão que poderia ocorrer seria a parestesia, por conta de você chegar próximo, não precisa nem romper o nervo, só de você chegar próximo, muito provavelmente vai acontecer a parestesia nesse paciente. Não digo nem então rompendo o nervo, que aí já é óbvio e notório que vai acontecer a parestesia. E o terceiro molar, especialmente, normalmente ele tem uma proximidade muito grande com o alveolar inferior. Então, não é incomum você fazer extração do terceiro molar e ocasionar parestesia nesse paciente. Fora a questão de trismo, de infecção, que também pode ocorrer como complicação desse procedimento. Assim, dessas situações que tu me perguntou agora, que eu estou lembrando assim de pronto, é esse daí. Tá. Tem outros que são menos proeminentes, tipo o enfisema, porque normalmente quando a gente vai fazer extração de terceiro molar, você precisa utilizar a caneta de alta rotação para fazer a osteotomia, a odontodissecção, e na turbina de alta rotação ela sai ar, não é? Vocês já perceberam que na ponta, obviamente, vai sair ar. Então é possível também que você insufle planos mais profundos do músculo desse paciente e forma bolsões de ar na musculatura desse paciente. Isso é chamado de enfisema. Isso pode acontecer também. No caso ali, o mais indicado nessa região seria mesmo ir tentar com as alavancas, bem devagarzinho, assim, né, no caso, porque você enfatizou a questão da força exacerbada, né, professor? Isso. A questão da força exacerbada, e aí, como eu falei, isso aí é muito do feeling da mão, realmente. Você vai se acostumando, não tem como te dizer, olha, é tantos newtons o certo para fazer a força. Não existe essa medida. Você vai sentindo conforme você vai manuseando o tecido, tá? É que nem tipo você pegar uma massinha de uma marca, uma massinha de modelar de criança mesmo. Pega uma massinha de uma marca e uma massinha de outra marca, né? Você vai sentindo a textura, qual que é a plasticidade de uma e de outra. A mesma coisa. Obviamente que a gente já tem na cabeça também, tem que ter na cabeça a regra geral, né? Tipo, no paciente mais jovem, a gente tem um osso mais elástico, levando em consideração que a gente está falando só de mandíbula. A gente tem um osso mais elástico, né? Tem mais fibras colágenas aí. Já no paciente mais idoso, a gente já não tem mais tanto fibras elásticas. Então, é um osso mais friável. A gente tem que ter esses norteadores aí para também ter esse feeling da mão. Mas isso daí, esse feeling da mão, da força, você só vai ter com a repetição de movimento. Repetição de movimento
para ter isso daí. Por isso que é importante você começar nas extrações devagarinho. Você vai dizer, isso daqui não é nada. Não, é um treinamento para que você consiga subir de degrau em degrau de maneira segura, com segurança para você e para o seu paciente. Professor? Pode falar. Imediato, não seria ideal, numa situação dessa, a pessoa do escuro bater uma radiografia primeiro, para ver exatamente a posição das raízes? Por esse questionamento. Não, quando eu estou falando de cirurgia, Sim. Já fica implícito em tudo isso daí que sempre é necessário exame por imagem para a gente fazer todo e qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Ok? Okay. Já fica implícito nisso daí. Diga aí, Valdir. Já aconteceu na sua vida profissional do senhor encontrar uma coroa de um dente descido? Você observar na radiografia que a coroa do dente descido, a coroa do dente permanente, ela está ligada ao dente descido e você não conseguir fazer a extração do dente descido exatamente por estar conectado ali a um outro, ou numa situação dessa, o que se faz? Não, nunca aconteceu comigo, não. Você consegue visualizar a situação? Assim, dessa situação que está falando, não dá para ter certeza que está realmente conectado, porque pode ser uma sobreposição de imagem. Então, se a coroa do dente permanente está muito próxima da coroa do dente descido, eu acho que é essa imagem que tu está tentando descrever, aí a gente tem como visualizar isso na radiografia por conta da sobreposição de imagem, e é mais um motivo para a gente ir para fazer a odontosecção, separar as raízes do descido e tirar uma raiz separada da outra para não lesionar o dente permanente. No caso desse, então, a solução seria a odontosecção, né? Isso, odontosecção. Do descido, entendi. tá? Do descido, sim. Tá. Porque a imagem que eu vi estava assim, tipo assim, como se o dente descido estivesse ligado ao dente permanente, entendeu? Na imagem radiográfica. Sim, mas pode ser uma sobreposição. Sim. Como a imagem ela é só bidimensional, não é tridimensional. Entendeu? Tá bem, doutor. Muito obrigado. De nada. Professor? Oi, Jones. Pode falar. Isso. Você vai postar lá no canal Odonto Review, professor? Vou. Tá gravando, sim. Tá gravando. Tá, tranquilo. Vou postar lá, tá bom? Tranquilo. Então, tudo eu vou gravando, eu vou postando lá. Não esqueçam de me seguir no canal, já que tu falou nisso daí. Obrigado pela deixa. Não esqueçam de me seguir no canal, curtir, compartilhar e ativar os sininhos para as notificações. Professor, a aula de quinta o senhor postou lá, o YouTube não me notificou aqui. Não, a aula de quinta ainda não consegui postar. Tá? Eu já consegui colocar, subir uma parte para o YouTube, aí ele fica processando para poder disponibilizar no canal. Tá? Tranquilo. Professor? Mas acho que ao longo dessa semana deve estar disponível lá. Professor, você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo quem está falando. Geis. Isso. Diga No aí, caso Geis. dessa extração, né, que o Valder falou, se houver essa fratura de mandíbula, o que a gente pode fazer mediante essa situação? A gente, como clínico geral, aí é só pagar as despesas que o paciente vai ter com o cirurgião bucomaxilo. Porque é só cirurgião bucomaxilo para resolver fratura de mandíbula. Aí ele vai precisar avaliar se tem ou se não tem deslocamento, ou seja, se ficou desencontrado ou tá encontrado ainda, num outro linguajar para vocês entenderem, ok? Se não tiver desencontrado, aí ele vai avaliar se ele vai precisar abrir para fazer a fixação com placa. Aí normalmente tem que ir para o centro cirúrgico para abrir, fazer uma incisão aqui debaixo da mandíbula, no ângulo da mandíbula desse paciente, e vai parafusar uma placa com parafuso, realmente. Entendeu? Tá, é só com o cirurgião bucomaxilo, realmente, para fazer essa situação.
Tá bom, então. Muito obrigada. No caso desse, quando houver parestesia, ela pode ser permanente ou ela pode ser transitória, ela pode ser temporária, né? Pode sim. Aí pode ser temporária, sendo que a gente não pode dar data prevista para retornar. Entendeu? Aí é só orar, né, professor? Ora bastante, se apegue com o que você acredita, se você tem religião. Se você não tem religião, é uma boa hora para começar também. Não é? Beleza, professor. Obrigado. Aqui, eu vou só mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Para vocês entenderem o que eu estava falando aqui. Deu bug aqui. Peraí, estão me ouvindo ainda, né? Sim, sim. Não estou conseguindo fazer o controle aparecer aqui na minha tela de compartilhar a tela. Queria mostrar a plaquinha para vocês. Permaneçam na sala que eu vou sair e vou entrar. Mas eu tenho que parar a gravação. Será que para automático? Bora ver. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Olá? Sim.